Vamos estudar hoje os cálculos estequiométricos. Bom, a gente vai ver primeiramente os cálculos estequiométricos comuns, tá? O que são os cálculos estequiométricos? A princípio, os cálculos estequiométricos são aqueles cálculos envolvidos nas proporções das reações químicas, conhecendo seus produtos e reagentes e suas quantidades equivalentes, tá? Então, os tipos de cálculos estequiométricos mais comuns. A gente vai ver separadamente todos os tipos de cálculos estequiométricos para vocês identificarem quando forem pegar uma questão, saber qual deles, é o tipo de cálculo que vocês vão ter que fazer. Vamos começar com o tipo de relação de quantidade de matéria, ou seja, mol, somente mol, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma reação química e a primeira coisa que a gente vai fazer, após escrever a reação química, muitas das vezes o exercício vai dar a reação química, outras vezes vai pedir para vocês fazerem. Aí envolve conhecimento de funções inorgânicas e principalmente, E como se faz uma reação química. Mas muitos exercícios já trazem a reação química. O que vocês têm que fazer no segundo passo é balancear essa reação química, verificar se essa reação está balanceada ou não, e se não tiver, colocar os coeficientes devidos nos seus lugares. Então vamos ver aqui, vamos balancear essa reação química. Como é que a gente faz o balanceamento? O balanceamento é a quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes igual à quantidade de átomos que eu tenho no produto. Então, eu vou ter que ter a mesma quantidade, mesma proporção nos reagentes e produtos. Então, vamos ver aqui. Nos reagentes, a gente tem antes da seta, produto depois da seta. Antes da seta, nos reagentes, a gente vai ter o quê? O sódio, um sódio só. Olha o sódio aqui, deixa eu trocar aqui a cor. Olha o sódio aqui, com a setinha. E no outro lado da seta, nos produtos, um sódio também. Então, está proporcional, está igual, a gente não vai mexer nele. Vamos lembrar a ordem desse balanceamento? A gente memoriza a palavra macho. Por quê? Metal, depois ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, essa é a ordem que a gente vai seguir para fazer esse balanceamento. Lembrando que a gente vai fazer o balanceamento, justamente a gente vai acertar os coeficientes estequiométricos. Esses coeficientes vêm aqui na frente, ó, x, y, z e w, são os coeficientes que vamos acertar com menores números inteiros e positivos, tá? Então, o balanceamento, na verdade, é isso que a gente vai fazer. Vou tirar aqui, só para não confundir vocês. E vamos seguir essa regrinha do macho. Então, o primeiro metal. Então, a gente olhou primeiro para o sódio, que é o metal, tá? Agora, a gente vai olhar para o ametal. Quem é o ametal aqui? A gente tem algum ametal aqui? Não. Tem algum carbono? Não, mas tem hidrogênio. Então, vamos olhar para o hidrogênio primeiro. A gente tem 1, 2, 3 hidrogênios do lado esquerdo dos reagentes e 3 hidrogênios do lado direito dos produtos. Então, o hidrogênio também está balanceado, tá? Agora, a gente vai ver o oxigênio. O oxigênio aqui, eu tenho um do lado direito e um do lado esquerdo. Então, está balanceado. Então, aqui a gente pode perceber que nessa equação química, os coeficientes vai ser o quê? 1 em todos eles. Precisa colocar o 1? Não. Subtende-se que, se é tudo 1, a gente não vai precisar colocar. Então, basta deixar dessa forma. Ele já está balanceado, tá? Já está equilibrado. Então, vamos fazer a relação? Se ele está equilibrado, a gente sabe que tem 1 mol de cada substância aqui. Então, a gente coloca aqui embaixo. A relação estequiométrica é de 1 mol para cada um, tá? Em relação a mol. Vocês vão perceber que a gente vai sempre relacionar o mol com qualquer outra coisa. Então, nesse caso, a gente vai relacionar mol com mol. Relação proporcional de mol com mol.
Primeira coisa que a gente vê é quantos mols que a gente tem aqui pela estequiometria, pela reação. Então, a gente balanceou, a gente viu que a gente tem hidreto de sódio 1 mol, água 1 mol. Eu preciso de 1 mol de hidreto de sódio mais 1 mol de água para gerar 1 mol de hidróxido de sódio mais 1 mol de hidrogênio, tá? Aí eu pergunto para vocês o seguinte: se eu tiver 10 mols de hidrogênio, ou seja, se na minha reação química liberar 10 mols de hidrogênio, qual foi a quantidade em mol de água que eu precisei para fazer essa reação com o hidreto de sódio? Qual é a quantidade de água que eu preciso em mol para gerar 10 mols de hidrogênio? Então, é só fazer a regrinha de 3, né? O que eu faço? Separo aqui embaixo, ó, 1 mol de água, que é o que a minha reação me deu depois do balanceamento, está para 1 mol de hidrogênio, tá? X mols de água está para 10 mols de hidrogênio. Fazendo essa conta, a gente vê que é proporcional 1 para 1, então eu vou encontrar 10 mols de hidrogênio. Eu preciso de 10 mols de hidrogênio para gerar 10 mols de... Desculpa, voltando. Eu preciso de 10 mols de água para gerar 10 mols de hidrogênio, tá bom? Então, essa relação aqui é a relação de quantidade de matéria, ou seja, relação mol com mol, tá? Agora, a gente vai ver a segunda relação.